quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 139. Estamos falando aqui dos salmos de criação, né? E este é o último salmo de criação que nós vamos compartilhar aqui. Vamos meditar. E assim também vamos encerrar, né, toda essa longa caminhada, né, de estudos nos livros dos Salmos, com vários temas, né, que eu fui tratando aqui a respeito. Mas hoje nós vamos encerrar esta longa série aí que já dura nem sei há quanto tempo. Mas amém. Salmo 139, todos acharam aí? A partir do verso 1, nós vamos ler na versão Almeida 21, diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. Conheces de longe o meu pensamento. Examinas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu estás ao meu redor e sobre mim colocas a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua presença? Se eu subir ao céu, lá Tu estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, Tu estás ali também. Se tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ali Tua mão me guiará e a Tua mão direita me sustentará. Se eu disser, as trevas me encobrirão e a luz ao meu redor se transformará em escuridão, até mesmo as trevas não serão escuras para Ti, mas a noite brilhará como o dia, pois as trevas e a luz são a mesma coisa para Ti. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no ventre de minha mãe. Eu Te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso. Meus ossos não te estão ocultos, quando em segredo, não te estavam ocultos, quando em segredo fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no Teu livro os dias foram escritos. Sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Ó Deus, como são preciosos para mim os Teus pensamentos, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais numerosos do que os grãos de areia. Se os contasse até o fim, ainda estaria contigo. Quem me dera matasses o perverso, ó Deus, e se afastassem de mim os assassinos, homens que se rebelam contra Ti e contra Ti se levantam para o mal. Senhor, não odeio eu os que Te odeiam? Não detesto os que se levantam contra Ti? Eu os detesto com um ódio absoluto, considero-os verdadeiros inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos pela Tua palavra, pela Tua presença em nosso meio, e clamamos a Ti que venha falar conosco, que a Tua santa palavra possa não só nos trazer o conhecimento intelectual, mas possa descer ao nosso coração e mover a nossa vida em conformidade com o que ela diz. Que o Senhor venha nos transformar, que o Senhor venha transformar tudo aquilo que diz respeito a nós por meio da Tua palavra, para que a nossa vida lhe seja agradável. É isso que nós Te pedimos e é dessa forma que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Como eu disse, né, nós temos tratado, né, por um longo período, inclusive, no livro dos Salmos, tratando desses de forma
até temática, né? Fazendo exposições usando formas temáticas. E chegamos agora no Salmo 139. É evidente que nós não tratamos de todos os salmos, né, de todos os 150, mas chegamos aqui no Salmo 139, que é tanto um salmo de criação, como também um salmo classificado como um salmo de sabedoria. Nós já falamos, né, eu já tratei, quando estávamos falando dos salmos de sabedoria, já tratei desse salmo sob essa perspectiva, né, a perspectiva da sabedoria. Mas agora nós vamos tratar sobre a perspectiva da criação. Todas essas exposições, né, do Salmo de criação, ela deve nos despertar, e aqui de uma forma introdutória, né, eu quero reforçar isso, que nós precisamos estudar a doutrina da criação. Se nós não estudarmos a doutrina da criação, nós perdemos o senso de realidade, nós perdemos o senso daquilo que é verdadeiro. Porque quando nós estudamos, né, e esse é um dos pontos, né, da doutrina da criação, quando nós estudamos essa doutrina, nós entendemos não só o fato de Deus ter criado todas as coisas, mas o propósito pelo qual Deus criou todas as coisas. E é muito importante nós conhecermos essa doutrina. Eu não vou tratar dessa doutrina aqui hoje, mas eu quero incentivar você a estudar a respeito da doutrina da criação, porque isso determina a forma como nós vamos entender o mundo ao nosso redor. Isso vai estabelecer como nós vamos lidar com esse mundo e também vai nos ensinar a viver adequadamente nesta realidade criada por Deus. Quando nós entendemos a doutrina da criação, nós vamos entender também por meio dessa doutrina como e por que Deus controla todas as coisas. Então é muito importante nós estudarmos sobre isso. E nós vamos olhar para esse Salmo 139 sob essa perspectiva, a perspectiva da criação. E como Davi, né, usa a criação como ponto de partida para nos ajudar a compreender a Deus e a forma como Ele quer trabalhar em nossas vidas e como Ele quer que nós vivamos. E nesse Salmo, então, o que Davi... quais são alguns pontos que Davi levanta aqui? Ele vai falar de alguns atributos de Deus, ainda que ele não fale diretamente, né? E ainda que a Bíblia em si não use alguns termos que eu vou usar aqui, mas Davi ele fala da onipotência de Deus, ele fala da onipresença de Deus, ele fala da onisciência de Deus nesse salmo. A respeito da onipotência, ele trata como, ele mostra aqui como Deus, ele pode todas as coisas, o poder de Deus sobre todas as coisas. E ele mostra que para Deus não há impossíveis. Acerca da onisciência de Deus, nós vemos que Deus sabe todas as coisas, e isso fica muito claro aqui nesse salmo também, que Deus sabe todas as coisas, e que Ele não precisa aprender nada. Deus não precisa aprender nada porque Ele sabe de tudo. Ele não precisa adquirir conhecimento. Por isso Ele é onisciente, porque Ele conhece todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, não precisa aprender acerca de nada, porque Ele tem conhecimento absoluto de tudo e de todos. E juntando com a sua onipotência, né, Ele tem conhecimento de tudo e de todos e controla todas as coisas pelo seu poder. E através da onipresença de Deus, nós entendemos e vemos que Deus está plenamente presente em todos os lugares e com todas as pessoas. Ele não se separa, né? Está um pouquinho comigo, um pouquinho com você. Não, Ele está plenamente comigo, está plenamente com você, e está plenamente com todas as pessoas do mundo, e está plenamente em todo o universo e em toda a criação. Você não vai encontrar, se você conseguir viajar para
Netuno, você não vai encontrar menos de Deus em Netuno do que aqui na Terra, porque Ele está plenamente em toda a sua criação. Isso é maravilhoso, isso é poderosíssimo. Isso vai muito além do que nós podemos imaginar. Na verdade, a gente não consegue conceber esta realidade de que Deus está plenamente presente em todos os lugares. E Davi, ele vai discorrendo sobre essas coisas. Eu quero começar então falando, né, no primeiro bloco aqui, dos versos 1 ao 6, que é quando Davi vai falar justamente da onisciência. E quando ele fala aqui da onisciência, né, a gente pode pensar, aliás, o tema dessa mensagem é: não dá para fugir de Deus. Não dá para fugir de Deus. Não dá para fugir de Deus. E nesses primeiros 6 versos, Davi mostra que não dá para fugir de Deus, primeiro, em nossos pensamentos. Não tem como fugir de Deus em nossos pensamentos. Impedir que Deus conheça os nossos pensamentos. Não tem como. E esses 6 primeiros versos são um ponto central aqui de Davi, né? Ele vai falando: Senhor, Tu me sondas, o Senhor me conhece. E sondar aqui, né, tem o significado de explorar, de buscar, né? Quando a gente pensa tanto na medicina como na ciência, né, uma sonda, né, uma sonda lunar, né? O que uma sonda lunar faz? Eles lançam a sonda e vai lá para a Lua, e ela pousa lá e fica lá vasculhando o que tem na Lua, né? Uma sonda marítima, por exemplo, o pessoal lança aquele equipamento no fundo do mar, e aquele equipamento faz uma leitura, né, do que há no fundo do mar, né, coisa que o ser humano não conseguiria fazer só mergulhando, né? Ou talvez nem mesmo com um submarino, né, não consegue chegar a grandes profundezas, por mais profundo que um submarino moderno possa chegar. E Davi, evidente que ele não está pensando nesse tipo de sonda, mas ele está pensando justamente na exploração, como Deus explora o nosso coração, o nosso pensamento, né? Como nada está oculto diante de Deus. Ele diz então: Senhor, Tu me sondas, o Senhor me explora profundamente, né? O Senhor busca aquilo que está no mais íntimo do meu coração. E se nós pensarmos lá em Hebreus, né, quando o escritor aos Hebreus vai falar das Escrituras, ele diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, né, ou que corta dos 2 lados. Ela penetra o mais profundo do nosso ser, chega no mais íntimo do nosso ser, e ela desnuda todo o nosso interior, de tal forma que a gente passa a conhecer coisas que estão em nós que nós nem sabíamos que estava lá. Mas a palavra de Deus tem esse poder de chegar no mais íntimo do nosso ser e trazer à tona coisas que nem mesmo a gente percebe que estão lá, mas estão. E a palavra de Deus não só faz isso no sentido de nos expor, né, para nos ridicularizar, mas principalmente para nos transformar. A palavra de Deus, ela tem esse poder de penetração para nos transformar. E Davi então ele vai tratando sobre essas questões. Ele diz: Senhor, Tu me sondas, e o Senhor me conhece. O Senhor me conhece como eu mesmo não me conheço. E aí ele vai falando, né, sobre, ele continua aqui nesses versos, né, sabe quando me assento, quando me levanto, conheces de longe o meu pensamento, né, examinas o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. E o verso 4, né, que talvez seja um dos versos mais emblemáticos aqui, e alguns fazem muitas confusões a respeito desse verso, diz: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu, Senhor, já a conheces toda. E aqui, né, o que a gente pode pensar? O que muitas pessoas acabam pensando nisso, né? Quando vem esse verso, principalmente esse verso 4, né?
Antes mesmo que a palavra me chegue à boca, à língua, tu, Senhor, já conhece bem. Então as pessoas falam assim, olha, se Deus já conhece todos os meus pensamentos, se Deus já sabe o que eu vou falar, por que eu vou falar então? Por que eu vou orar então? É inútil orar. É inútil eu falar alguma coisa, porque Deus já sabe mesmo, então não preciso falar. E as pessoas acabam se desestimulando a orar, porque chegam a esta falsa conclusão de que não preciso orar, porque Deus já sabe o que eu vou falar. E muitos então acabam vendo essa passagem como um desestímulo à oração, ou um desestímulo a tomar algum tipo de posicionamento. Mas ao contrário disso, e apesar de estar assombrado com um Deus assim, Davi, ele se sente motivado a abrir seu coração em oração e adoração a Deus. O fato dele entender que Deus examina o seu interior, que Deus conhece os seus pensamentos, que Deus sabe o que ele vai falar antes mesmo dele falar, não o desestimula, mas ao contrário, o estimula a orar, o estimula a falar com Deus. Porque ele percebe que nada pode, ou que ele não pode fugir, ou os seus pensamentos não podem fugir do conhecimento de Deus. Davi passa a ter essa consciência de que nem mesmo os seus pensamentos podem fugir da presença de Deus. Então, o que Davi faz? Davi, ele abre o seu coração para Deus, mesmo sabendo que Deus conhece todas as coisas, mesmo sabendo que nada pode escapar aos olhos de Deus. E aqui também nós precisamos aplicar para nós, né? O fato de sabermos que nada escapa aos olhos de Deus deve nos fazer pensar com temor e tremor a respeito de Deus, porque os nossos pecados também não estão ocultos diante dele. Nós podemos nos esconder das pessoas, nós podemos esconder delas os nossos erros, nós podemos esconder delas os nossos desvios de caráter, e podemos até nos convencer de que nós não temos pecado. Mas Deus, Ele é onisciente e Ele é onipresente. Não podemos esconder dele e nem nos escondermos dele. Não podemos esconder nada dele. Absolutamente nada. Então, se nós não podemos nos esconder dele e não podemos esconder nada dele, porque ele é pleno em todo conhecimento e é infinito em todo o seu conhecimento, o que nós devemos fazer? A primeira coisa que eu penso é que saber que não é possível esconder de Deus os nossos sentimentos, os nossos pensamentos mais profundos, e nem mesmo os nossos pecados, os nossos erros e desvios, isso primeiro deve nos assombrar, assim como assombrou a Davi. Davi, ele ficou absolutamente assombrado ao entender que nem mesmo os seus pensamentos poderiam ser escondidos de Deus. Isso também deve gerar um assombro no nosso coração e na nossa vida, e deve gerar um temor a um Deus, ou por um Deus que é tão sábio e onisciente como o nosso Deus. Em segundo lugar, Davi, mesmo assombrado com esta realidade de um Deus onisciente, como eu disse, ao invés de se desestimular, Davi foi levado a confiar ainda mais em Deus. Ele passou a confiar ainda mais em Deus, ao entender e saber que Deus conhecia e conhece todos os seus pensamentos, todos os seus desejos. E na realidade, quando nós entendemos a onisciência de Deus em relação às nossas vidas, isso gera, ou deve gerar em nós, um alívio libertador. Por quê? Porque falar alguma coisa para alguém que não te entende
não sabe o que você está sentindo e não conhece suas motivações, é exaustivo, não é? Porque você tem que ficar dando explicação. Você fala as coisas, a pessoa não entende, a pessoa não sabe, e ela toma conclusões a respeito do que você está falando, com base naquilo que ela não sabe que você está sentindo, não sabe o que você está pensando. Você é como dar murro em ponta de faca, né? Você tenta explicar o inexplicável, porque a pessoa não entende. Agora, quando você fala com alguém que sabe do que e por que você está falando, isso é muito diferente. Não é preciso dar explicações, não é preciso dar justificativas. Você simples e livremente fala. Você simples e livremente fala. E é assim com Deus. Ao entendermos que Ele conhece todos os nossos pensamentos, todos os nossos desejos, todas as nossas intenções, nós simples e livremente falamos, e não somente isso, mas nós passamos a querer falar mais, porque Ele tem conhecimento de tudo. Então, diante disso, por que eu vou orar se Ele sabe o que eu vou dizer e pedir? Abrimos o nosso coração e tudo levamos a Ele em oração e súplicas, justamente porque Ele nos conhece, nos entende e sabe o que vamos pedir e por que vamos pedir. Então, ao invés desse entendimento ser uma experiência negativa, ela deve ser uma experiência positiva. Ela deve nos levar a derramar o nosso coração diante de Deus, porque a gente não precisa ficar dando explicação, a gente não precisa ficar dando justificativa. Ele nos conhece, Ele te conhece. Além de tudo isso, nós vemos em toda a Escritura Deus nos estimulando a quê? A orar, a abrirmos o nosso coração diante dEle. Ele sabe de todas as coisas, mas Ele diz: vinde a mim. Fale comigo, ore. Eu sei do que você precisa. E mesmo Deus sabendo do que nós precisamos, por que Ele diz: pede e eu te darei? Não foi o que Jesus ensinou na oração? Né? Na oração modelo, que a gente chama de oração modelo, que nós devemos pedir a Deus. Mas Deus, por que eu vou te pedir se o Senhor já sabe o que eu quero? Se o Senhor já sabe o que eu preciso, por que eu devo pedir? Porque quando nós abrimos o nosso coração diante dEle, a nossa esperança, a nossa confiança e a nossa fé são fortalecidas. Então não é um desestímulo, na verdade é uma motivação que o Senhor nos dá. Me pede, ore, porque eu sei o que você precisa, eu sei o que você vai me pedir, eu sei o que você vai falar, mas fale a si mesmo, fale a si mesmo. Abrimos todo o nosso coração e tudo levamos a Ele em oração e súplicas, porque Ele nos conhece. Amém? Nós precisamos entender isso, nós precisamos ter esse impulso, que na verdade é um impulso que vem do próprio Deus. Conhecer a Deus, porque Ele nos conhece primeiro, e Ele se revela a nós. Então, antes que as palavras me cheguem à língua, sabendo que Deus já conhece toda, eu vou falar, eu vou abrir meu coração. Senhor, eu sei que o Senhor sabe o que eu estou sentindo. Eu sei que o Senhor sabe aquilo que realmente me afeta. Por isso, eu abro meu coração para Ti. Por isso eu dobro meu joelho e eu clamo ao Senhor. Eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu sei que o Senhor tem poder para cuidar de mim. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Então eu abro meu coração ao Deus que pode todas as coisas. Eu oro ao Deus que pode todas as coisas. E quando eu faço isso, ou enquanto eu faço isso, Deus vai se revelando ao meu coração como Deus poderoso, como Deus para quem não há impossíveis, e a minha fé vai sendo revigorada, a minha fé vai sendo fortalecida, e eu passo a ver a Deus como Ele se revela a mim.
nada fica restrito, nada fica limitado, nada fica numa posição em que Deus não pode alcançar. Por isso, é importante nós entendermos que nem mesmo em nossos pensamentos, em nossos desejos e em nossos sentimentos nós podemos fugir de Deus, porque Ele conhece e sabe de todas as coisas. Você ia comentar? Lembrei do cego Bartimeu, né? E o cego clamando lá, Jesus, misericórdia de mim, a primeira coisa que Jesus fala para ele é: o que você quer que eu te faça? Claro que Jesus sabia o que era, mas é exatamente esse o ponto. E a gente, ao pensar, no cego Bartimeu, como o Eric estava citando aqui, a gente pensa de uma forma lógica, né? Está lá Jesus, né, que pode realizar todas as coisas, que pode realizar e realiza milagres, né? E aí tem um cego, está andando, está falando, está ouvindo, mas não consegue ver. E aí Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? Parece lógico, né? Mas ainda assim, mesmo como o Eric disse, mesmo Jesus sabendo, Jesus estimula ele a pedir aquilo que é óbvio para todos. Então muitas vezes existem coisas óbvias para nós e são do conhecimento de Deus, e ainda assim Deus nos estimula a pedir. Se a gente pensar, né, só abrindo um parênteses aqui, num casal, né, o marido e a mulher. A mulher sabe que o marido a ama, mas se o marido não fala nada, não fala que a ama, ele tá lascado. Ela sabe que ele o ama, mas ela espera que ele diga: oi, amor, sabe que eu te amo? Olha, eu te amo. Nesse sentido, né, nós em relação a Deus, nós sabemos que Deus também nos ama. Mas imagine se Deus não dissesse para nós que Ele nos ama. Ainda que tivéssemos a sensação ou essa convicção no nosso coração de que Ele nos ama, nós sempre estaríamos esperando Ele nos dizer: eu te amo. Mas Deus, Ele não só nos ama, mas Ele expressa esse amor. Ele expressa de uma forma explícita. O Evangelho de João deixa isso muito claro. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que ficou guardado para Ele? Ficou restrito para Ele? Não. Ele expressou esse amor enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então, diante disso, nós precisamos entender que o fato de Deus conhecer profundamente o nosso coração deve nos levar a cada dia a abrirmos mais o nosso coração diante dele. Davi continua, né, aqui nesse salmo. Agora ele vai expor a distinção, né, entre Deus e a criação. Então ele vai usar a criação agora para mostrar como Deus é distinto da sua criação. Então se nós pensarmos em Adão e Eva, né, quando Adão e Eva pecaram, o que eles tentaram fazer? Eles tentaram se esconder de Deus. Eles usaram o quê? A própria criação para tentar se esconder, mas eles não conseguiram. E Davi, ele vai falar um pouco sobre isso nesses versos, né? A partir do verso 7 até o verso 12, né? Davi, nesses versos, ele contempla a imensidão da criação. Ele contempla como o mar, o céu e tudo que foi criado é realmente tremendo. Se quando a gente vai para a praia, né, a gente vê aquela imensidão de água, né, e a gente fica maravilhado com aquilo. Esses dias eu vi um surfista, né, que bateu o recorde mundial, né,
de surfar em grandes ondas, né? E é impressionante aquilo, é impressionante. Você vê o tamanho da onda, né? E o tamanho do surfista em relação à onda. Meu, imagine que tem uma formiga aqui, né? Você não consegue ver perfeitamente a formiga, né? Imagine que tem uma formiga andando na parede aqui. Você praticamente não vê, você não conseguiria ver a formiga. Era essa relação que estava no vídeo lá. O surfista, eu consegui ver o surfista porque conforme ele foi surfando, foi deixando um rastro ali, né? Então consegui saber onde ele estava. Mas a onda era muito grande, era imensa. Os caras falaram lá o tamanho da onda, né? Não sei como que eles mediram, né? Não tinha ninguém lá com... Eles têm os métodos lá, né, para fazer essas medições, né? Mas era muito grande, é impressionantemente grande. E o cara conseguiu surfar lá naquela onda. Mas a Bíblia nos mostra claramente que Deus colocou um limite. Então aquelas ondas, aquela água, aquela imensidão vindo de uma forma avassaladora, quando chega onde Deus estabeleceu um limite, ela morre. O que eu quero mostrar aqui é que Davi, ele também tem esse panorama dessa grandeza da natureza. Mas diante dessa imensidão da criação, Davi mostra a limitação que a criação tem comparadas ao Deus onipotente, ao Deus onisciente, ao Deus onipresente. Mesmo com toda a grandeza que a natureza tem, estou falando aqui das águas, né, do mar, a imensidão que o mar tem, ela tem limitações. O mar tem limitações, a natureza tem limitações. E isso deixa claro para nós, ou deve deixar claro para nós, justamente essa distinção entre Deus e a criação. Toda a criação manifesta a existência de Deus, mas Deus não é a criação e a criação não é Deus. Então, diante da imensidão do mar, eu não posso adorar ao mar como se ele fosse Deus, porque o mar não é Deus. E Deus não é o mar. Deus é Deus, o mar é o mar, e há uma distinção entre um e outro. Percebe? Davi descreve nesses versos toda a limitação da criação. Por isso, para qualquer lugar que nós formos, ele fala sobre isso aqui, né? Se eu subir aos mais altos céus, né? Tu estás lá, verso 8, né? Se fizer a minha cama nas profundezas, tu estás ali também. No verso 9, se tomar as asas da alvorada e se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará. Então não há lugar na natureza e na criação onde nós podemos fugir de Deus, ou que qualquer coisa criada possa impedir Deus de nos alcançar. Nada pode impedir Deus de nos alcançar. Nada está entre nós e Deus que nos torne inacessíveis para Deus. Por maior que seja a criação, por mais profundo o lugar que nós possamos ir, nada pode impedir que Deus nos alcance. Nós não podemos fugir de Deus em nenhum lugar e para nenhum lugar. Por isso, nós temos que ter essa consciência que nós não podemos fugir de Deus. A qualquer velocidade que você corra, você não consegue escapar de Deus. Quando nós falamos do Salmo 8, né, que é o primeiro salmo que nós tratamos aqui, Salmos de criação, eu usei a ilustração da velocidade da luz, né, que a luz percorre 300 mil quilômetros por segundo. Pode imaginar isso? 300 mil quilômetros por segundo. Em um ano, a luz percorre 9,5 trilhões de quilômetros. Isso é uma coisa inimaginável. Então, se nós, por alguma razão, conseguirmos correr mais rápido que a luz e usar isso para fugir de Deus, você vai correr, e no final da sua corrida, quem vai estar lá? Deus. Porque não dá para fugir de Deus. Não dá para fugir de Deus.
Esta é uma consciência que nós precisamos ter, de que sempre, em qualquer lugar e em qualquer tempo, nós estamos diante de Deus. Não podemos deixar, e por isso nós não podemos deixar de confessar a Ele os nossos pecados. E veja que eu falei de Adão e Eva, né, que pecaram e tentaram fugir de Deus, tentaram se esconder de Deus. Nós também não podemos fugir nem escapar de Deus. E por isso, por Ele conhecer todas as coisas, conhecer os nossos pecados, nós não podemos deixar de confessá-los. Nós não podemos deixar de buscar o perdão de Deus. Isso porque Deus, em sua onisciência, também compreende plenamente todas as coisas. Deus conhece todas as coisas e por sua onisciência Ele também compreende todas as coisas. Ele não precisa que nós justifiquemos os motivos que nos levam a pecar. Adão tentou justificar o seu pecado. Falou, foi a mulher que tu me desse. Aí a mulher que a Eva falou, foi a serpente. A serpente não tinha quem culpar. Dançou. Mas a questão é que Ele sabe por que nós pecamos. Nós pecamos porque nós somos pecadores, nós nascemos no pecado, nós herdamos esta herança maldita. Ele sabe que nós somos pó e incapazes de nos salvar. E Ele exige de nós confissão e arrependimento. E nesse contexto, ou quando Ele exige de nós confissão e arrependimento, nesse contexto significa que nós precisamos reconhecer que nós somos de fato pecadores e necessitamos da graça de Deus. Nós precisamos reconhecer que Deus, Ele nos concede o perdão por meio do seu Filho Jesus Cristo, o Cordeiro imolado desde a eternidade. O Deus onisciente sabia e sabe que ninguém é capaz de satisfazer as suas santas exigências para obter perdão. E depois disso, desfrutar de uma vida abençoada e cheia da eterna esperança. Por isso Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós e ser o único e suficiente mediador e reconciliador entre nós e Deus. Então veja, na onisciência de Deus, nós não podemos esconder os nossos pecados, e ao mesmo tempo, em toda a doutrina bíblica, nós percebemos e vemos e aprendemos que Ele exige de nós que nós confessemos os nossos pecados. E que nós confessemos com os nossos lábios que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Que Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. E que nós devemos, então, nos apoiar na sua obra redentora para sermos reconciliados com Deus. Nós temos que nos apoiar e confiar exclusivamente na obra de Cristo para sermos salvos. Sem Cristo, nós não podemos obter perdão. Sem Cristo, nós não podemos nos achegar a Deus. Sem Cristo, nós não podemos ter a esperança da vida eterna. E Deus sabe de tudo isso. E nós precisamos também ter essa consciência. Davi, ele continua aqui, tendo como tema, a onisciência, o poder e a provisão de Deus nesse salmo, Mas agora, o que a gente precisa também entender, que Davi apresenta aqui, de uma forma implícita, é que na onisciência de Deus, e no conhecimento que Deus tem de todas as coisas, esta onisciência é também compreensiva e compassiva, que significa que as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas tristezas e as nossas decepções não estão ocultas diante de Deus. Então, se por um lado na sua onisciência Ele conhece e sabe que nós somos pecadores, também na sua onisciência nós precisamos entender que Ele compreende aquilo que nós estamos vivendo. Ele conhece e sabe daquilo que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. Como eu disse, Ele sabe das nossas lutas, das nossas dificuldades, das nossas tristezas, das nossas decepções. Nada disso está oculto diante de Deus.
na sua onisciência, no seu poder e na sua provisão. Nem mesmo o diabo pode nos esconder de Deus. Por isso, com o seu admirável poder, Deus vem em nosso socorro. Davi nos mostra como os atributos, né, de onipotência e onisciência e onipresença de Deus, como estas coisas nos maravilham e ao mesmo tempo nos ajudam na vida cristã. Davi, ele fica extremamente espantado, né, com a criação, mas sobretudo ele fica espantado e extasiado com o Deus Criador. Nos versos 13 ao 18, ele volta, né, a olhar para si e ele faz uma descrição maravilhosa aqui do que eu quero chamar aqui do milagre da vida. Ele vai discorrendo aqui como Deus o formou, né, no seu interior, verso 13, né, como ele teceu, o teceu no ventre da sua mãe. Ele fala no verso 14 que ele louva ao Senhor, né, porque ele foi formado de uma maneira admirável e maravilhosa, né? E Davi, então, ele vai mostrando esse assombro, né, de como Deus o criou, como Deus gerou a vida, e como a vida de fato é um milagre. Pensando da nossa perspectiva, da perspectiva humana. Davi reconhece nesses versos, né, do 13 ao 18, a sua total incapacidade de compreender como Deus o criou, ao mesmo tempo que ele fica maravilhado com a perfeição e o propósito para o qual Deus o criou. Davi, Deus já via Davi como uma pessoa desde a concepção. Desde a concepção, antes mesmo que os ossos de Davi fossem formados, Deus já via Davi como uma pessoa. Não como um conglomerado de células, como dizem por aí. Não, Deus já via Davi como uma pessoa e já tinha planos traçados para a vida de Davi. Davi fala aqui que todos os seus dias já estavam contados diante de Deus. Todos os seus dias, antes mesmo de qualquer dia desses existir, todos já estavam diante de Deus. Davi percebe que ele não nasceu por acaso, né? Ou como uma consequência ou um acidente de percurso. Não, Davi percebeu que ele foi criado com um propósito. Se pensarmos em nós também não somos obra do acaso. Nós não somos um acidente de percurso. Nós precisamos ter a consciência de que nós fomos criados e não nascemos somente como uma consequência de uma noite de amor dos nossos pais. Não. Deus intencionalmente nos criou. Ele nos formou e traçou um magnífico plano para as nossas vidas, antes mesmo de qualquer relação íntima dos nossos pais. A vida é um milagre, e ela é milagrosamente concebida. É por causa disso também que nós não podemos nos colocar como neutros, como pessoas neutras diante desta realidade. Nós não podemos ficar neutros quando a verdade de Deus é confrontada pelos inimigos da cruz. Nós não podemos ficar neutros e inertes quando pessoas dizem que um ser só é de fato um ser depois que nasce, ou enquanto está ali no ventre da mãe, não é nada. Nós não podemos ficar calados quanto a isso. Nós temos que nos posicionar. Não pode haver uma posição de neutralidade quando as doutrinas de Deus são confrontadas. Nós não podemos ficar isentos
e simplesmente aceitar aquilo que está sendo ou querendo ser imposto sobre nós e sobre a sociedade, quando se diz que alguém tem direito sobre a vida que está dentro dela, no caso a mulher tem direito porque o corpo é dela. Sim, o corpo é dela, mas o corpo que está dentro do corpo dela, não. Aquele corpo que está dentro do corpo dela tem direitos, e direitos diante de Deus antes de ter direito diante dos homens. E nós não podemos simplesmente falar, não, tudo bem, é assim mesmo, né? Quer tirar, tira, quer matar, mata. Não, não podemos ficar numa posição de neutralidade. Não só em relação a isso, mas em relação a todas as coisas que confrontam os princípios, os mandamentos, as ordenanças e os preceitos de Deus. Tudo aquilo que confronta aquilo que Deus diz na sua palavra, nós precisamos tomar a nossa posição. E a nossa posição não deve ser aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, aquilo que eu acho, mas aquilo que a Bíblia diz. A nossa posição deve ser bíblica. Como há pouco o Samuel disse aqui, que diante de algo que foi exposto numa reunião, ele não podia ficar calado. Por quê? Porque um princípio de Deus, algo que Deus estabeleceu, estava sendo confrontado ali como se fosse uma verdade. Quando o que é verdade é aquilo que Deus diz. Quando o que é realidade é aquilo que Deus diz. Quando a forma como nós devemos viver, pensar e agir, é a forma como Deus diz que nós devemos pensar, sentir e agir e viver. Tomar uma posição de neutralidade é um risco que nós corremos, porque é um risco de nós tomarmos uma posição contra Deus. E é justamente para essa conclusão que caminham os versos finais aqui desse salmo. Dos versos 19 até o 22. Nós vemos que Davi se coloca numa posição muito clara. Ele fala, quem me dera matasses o perverso, ó Deus, e se afastassem de mim os assassinos. Ele fala que ele não quer ter parte com esse tipo de pensamento que contraria os princípios de Deus. Ele não quer ser igual a essas pessoas. Ele não quer pensar como essas pessoas pensam. Ele não quer viver como essas pessoas vivem. Ele não quer agir como essas pessoas agem. Porque no verso 20 ele diz que essas pessoas são rebeldes contra Deus. Se levantam contra Deus. Elas se levantam para o mal. E ele fala aqui no verso 21, né? Senhor, não odeio os que te odeiam. Veja que Davi ele não está contrariando o princípio bíblico de amar o próximo. Mas ele está se colocando contra a posição das pessoas. E aí sim, eu não quero amenizar a palavra não. Ele está se colocando de uma forma odiosa contra os princípios ou pensamentos que as pessoas estabelecem contra Deus. E aqui não há meias palavras não. Davi está sendo extremamente claro. Eu odeio aqueles que conscientemente se posicionam contra o Senhor. Eu detesto os que se levantam contra ti. Eu odeio com ódio absoluto. Às vezes a gente fica meio, sabe, numa posição politicamente correta, né? E aí a gente não fala contra o pecado, a gente não fala contra aqueles que se levantam contra Deus, e parece que aqueles que falam contra Deus têm razão, porque é só a voz deles que sobra. Mas Deus nos levanta, não só como uma voz dissonante, mas Ele nos levanta como aqueles que são portadores da mensagem mais poderosa que a humanidade pode ouvir, que é a mensagem do Evangelho, que é a mensagem da verdade, que é a mensagem de que Cristo é o Senhor
e de que Ele é o único e suficiente Salvador, e de que fora dele não há vida, e que fora dele não há verdade. Não existe verdade fora de Cristo, não existe um caminho para a salvação fora de Cristo, não existe vida fora de Cristo. Então Deus nos levanta como a voz daqueles que têm a mensagem mais poderosa sobre toda a terra. E Jesus mesmo disse, e João registrou isso, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ele deixa isso muito claro. João capítulo 8, ele vai dizer, Jesus diz, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Ele é a verdade, Jesus é a verdade absoluta. Ele é verdadeiramente o libertador. E se Cristo não nos libertar, nós não estamos livres. As pessoas vivem numa ilusão de liberdade, mas não estão livres. Elas estão aprisionadas no pecado. A verdadeira liberdade está em Cristo. E Davi então, ele mostra claramente aqui que não é possível ficar passivo e inerte quando as pessoas influenciadas por Satanás se levantam contra os princípios que Deus estabeleceu. Nós não podemos ficar passivos e inertes. Deus precisa da nossa defesa? Não. Deus não precisa que nós nos levantemos. Oh, Deus, fica aí, o senhor está aí meu, né? O senhor já tem uma vida de eternidade, né? Já não tem aquele vigor, né? Deixa aí que agora eu te defendo. Não, Deus não precisa disso. Mas, apesar disso, nós não podemos ficar calados e deixar de anunciar o Evangelho e as verdades do Evangelho. Mesmo Deus sendo o Deus onipotente. Para concluir, nos 2 últimos versos, Davi suplica a Deus, clamando para que o Deus onisciente, o Deus onipotente, o Deus onipresente mostre constantemente para ele qual é a sua real condição e lhe mostre como ele está vivendo. Davi quer saber, quer que o Deus onisciente diga para ele como que ele está vivendo. Senhor, como que eu estou vivendo? Sonda-me, porque eu mesmo não conheço a mim, mas o Senhor me conhece. Às vezes eu penso que eu estou vivendo de forma correta, às vezes eu penso que eu estou te agradando, que a minha vida está te agradando, mas Senhor, sonda-me, vê se de fato a minha vida está te agradando, vê se de fato, e mostra para mim se de fato a minha vida é uma vida de louvor e adoração ao Senhor. Senhor, me mostra se os meus sentimentos são sentimentos corretos, inclusive esses sentimentos que ele acabou de expressar nos versos anteriores. Senhor, o meu posicionamento contra aqueles que se levantam contra ti, eles são corretos? Eles estão bons? Eles são de fato, estão alinhados com a tua palavra? Estão alinhados com os teus princípios? Ou eu estou odiando essas pessoas simplesmente porque eu me acho melhor que eles? Senhor, sonda o meu coração, porque até mesmo nos meus posicionamentos contra aqueles que se levantam contra ti, eu quero ser correto, eu quero te agradar. Até mesmo quando eu me levantar para defender o Evangelho que o Senhor estabeleceu, eu quero fazer isso de forma correta, eu quero fazer isso de forma justa. Eu não quero me levantar contra alguém simplesmente porque eu estou com ódio dessa pessoa, porque ela falou contra mim. Não, Senhor, eu quero que o teu nome seja honrado, que o teu nome seja glorificado. Então, ao me levantar contra alguém que se levanta contra os seus princípios, eu quero que a minha vida glorifique o teu nome. Sonda-me, Senhor, conhece meu coração. E aqui essa expressão, conhece meu coração, na realidade Davi está dizendo: me faça conhecer o meu coração como o Senhor conhece o meu coração. Davi, ele conclui este salmo desejando de fato que Deus possa corrigir aquilo que porventura esteja fora dos seus princípios. Quanto a nós podemos viver uma vida inteira tentando escapar de Deus.
tentando nos esconder dele, tentando esconder dele os nossos pensamentos, os nossos desejos, tentando esconder dele os nossos pecados, nossos anseios. Mas isso não é possível. É impossível nós nos escondermos ou fugirmos de Deus. Para qualquer lugar físico, mental, emocional ou espiritual que corrermos, Ele nos encontra. Deus nos encontra. Nós não podemos fugir da sua presença. Como diz o verso 7, né? Para onde irei, Senhor? Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença? E isso é maravilhoso. Saber que Deus nos encontra em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Saber que Deus nos encontra e saber que nós não podemos fugir dele, isso é maravilhoso. Então, quando você estiver no mais profundo abismo, se sentindo no mais profundo abismo, quando você estiver ali na mais profunda tristeza, quando você estiver se sentindo num buraco, numa cova coberta, quando você estiver se sentindo isolado de tudo e de todos, saiba que Deus te encontra ali. Deus te encontra ali. Deus sempre nos encontra para estender a sua mão graciosa e nos salvar. Sabendo disso, nós devemos clamar: Senhor, livra-me da minha rebeldia. Me mostre se eu estou tentando me esconder de Ti ou esconder alguma coisa do Senhor. Como diz o próprio Davi no Salmo 23, verso 3: guia-me pelas veredas da Tua justiça, por amor do Teu nome. E é assim que Davi termina este salmo. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho correto, pelo caminho eterno. Essa deve ser a nossa oração. Eu não posso fugir de Deus. Ele me encontra onde eu estiver e na situação que eu estiver. Ele estende a sua mão para me salvar, para me resgatar. E por causa disso, eu devo abrir o meu coração para Ele constantemente e esperar pelo seu socorro, porque o socorro de Deus vem. O socorro de Deus vem. O socorro de Deus vem. Não há impossíveis para Ele. Não havendo impossíveis para Ele, não deixarei de apresentar a Ele todas as minhas petições, as minhas súplicas. Eu não deixarei de clamar a Deus. Amém? Era isso que eu tinha para compartilhar para vocês. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. E eu quero convidar você a, num breve instante, a pensar, antes mesmo de orar, que você pense, que você curve sua cabeça e você pense se de alguma maneira você está tentando fugir de Deus, ou tentando esconder pensamentos e sentimentos de Deus. Pense sobre isso. Senhor Deus, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso. Por meio desse salmo nós vemos como é impossível esconder qualquer coisa de Ti, como é impossível nós fugirmos do Senhor. O Senhor sempre nos encontra. Nós nunca estamos sozinhos, nós nunca estamos abandonados, porque o Senhor é o Deus presente. O Senhor sabe onde nós estamos e em qual condição nós estamos. Nem mesmo o inferno todo, se ele nos envolver, poderá nos esconder de Ti. Os nossos inimigos não podem nos esconder de Ti. As nossas tristezas não podem nos esconder de Ti. As nossas decepções, as nossas tribulações, as nossas dificuldades não podem nos esconder de Ti, porque o Senhor sempre nos encontra. É impossível nós fugirmos do Senhor, é impossível nós fugirmos da Tua presença, é impossível nós escondermos qualquer coisa de Ti, ou nos escondermos de Ti, porque o Senhor está sempre presente, o Senhor está sempre lá. E é dessa forma, Senhor, que nós nos voltamos para o Senhor. Nós abrimos o nosso coração diante de Ti,
mesmo entendendo limitadamente a tua onisciência, nós apresentamos e vamos continuar apresentando diante de Ti as nossas orações, as nossas petições, as nossas súplicas. Sabemos que todas as nossas palavras já estão, ou já são do Seu conhecimento antes mesmo de nós pedirmos ou falarmos. Mas ainda assim, seguindo o que o Senhor mesmo nos ensina, nos orienta, nós vamos pedir, nós vamos apresentar em oração aquilo que aflige o nosso coração, aquilo que é o nosso desejo, a fim de que todos os nossos pensamentos, os nossos desejos, nossas petições possam ser alinhados à Tua vontade. E a Tua palavra diz que quando nós oramos segundo a Tua vontade, nós temos a certeza e a convicção de que o Senhor nos responde. E é dessa forma que nós queremos apresentar os nossos pensamentos, nossos desejos aos Teus pés, ó Pai. As nossas angústias, entendendo que o Senhor vai nos alinhar justamente à Tua vontade. E estando alinhados à Tua vontade, os desejos do nosso coração serão satisfeitos, como Davi diz lá no Salmo 37. Porque os nossos desejos, ou os desejos do nosso coração, serão os desejos do Teu coração. Sim, Deus, é dessa forma que nós queremos viver. Não como quem foge da Tua presença, mas como quem corre para a Tua presença. Nós vamos viver como quem corre para a Tua presença, não como quem foge da Tua presença. Pedimos a Tua ajuda para isso, Deus, porque o mundo nos estimula a fugirmos de Ti, o pecado nos estimula a fugirmos de Ti, mas o Teu amor, a Tua graça, a Tua santidade nos atraem para Ti. Que possamos então ser atraídos para Ti. É assim que nós oramos e é assim que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém.